Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um episódio do nosso Jornadas Literárias, né, com esse enfoque mais pop, né, e dando continuidade à nossa conversa sobre Batman, hoje sobre Batman Cavaleiro das Trevas. Né? Isso, provavelmente o filme mais famoso da trilogia, né? Exato. Todo mundo gosta do primeiro e do segundo, controvérsias quanto ao terceiro e tal, mas acho que na maioria o segundo é considerado melhor, né? Então muita gente gosta de ouvir falar sobre esse filme. Né? A gente ouve muito, especialmente acredito que por causa da atuação do Heath Ledger. Ah, sim. Seguido, então, com a tragédia que aconteceu com ele, é uma coisa que até hoje eu lastimo muito, não só porque o Heath Ledger fez uma grande atuação nisso, mas tem filmes da minha adolescência, vida de jovem adulto, que moram no meu coração, né? Aquela coisa assim, vamos falar um pouco da graxeira da nossa cultura pop. Não sei quantas coisas que eu odeio em você lá. 10 coisas que eu odeio em você eu vi no cinema. Outro que eu acho sensacional é essa releitura que é o The Knight's Tale, que foi aqui pro Brasil com Coração de Cavaleiro. Essa é boa mesmo. E pra quem não sabe as referências, o Knight's Tale, na verdade, ele tá fazendo referência ao Conto do Cavaleiro que existe na coletânea do Chaucer, chamado O Conto do Cavaleiro, né? Que é um dos peregrinos ali dos contos de Canterbury. Quem quiser procura o livro, é muito bom, uma edição da 34 agora. E o Chaucer é o personagem do filme, né? O Chaucer, pra quem viu o filme, é aquele cara que eles encontram pelado, sem eira nem beira, né? E que se torna o arauto, então, né? Que eu não me lembro o nome do personagem. Não vou lembrar também. Até porque ele tem um nome ele falso, tem, né? Que é o Ulrich von Liechtenstein. Né? E ele é o... Mas, beleza. Então, um cara assim que a gente teve acostumado a ver, eu não consigo lembrar agora de outros filmes com ele antes também, esses dois muito fortes na minha cabeça. Não me lembro também de imediato, assim. E o Chaucer, né, só pra deixar registrado aí, considerado talvez o primeiro poeta do inglês moderno, assim, o primeiro grande poeta do inglês moderno, né, com os contos da Cantuária, né, Canterbury Tales. Fazendo só uma pequena correção, mais do Middle English. Ainda não é o inglês, Era uma transição. Transição, exato. Para quem não conhece muito bem, tem o Old English, que era o anglo-saxão, que é quase um alemão rudimentar. O Middle English, que é o do Chaucer, né, que tá caminhando para aquelas construções do inglês que a gente conhece. Se você fala inglês fluente, se você lê fluentemente inglês, você vai pegar um livro do Chaucer, vai ter a sua dificuldade sim, não é como ler Shakespeare, que Shakespeare já é Early Modern English, é o inglês moderno mais tardio, mas o mais recuado, né? Você vai ter essa dificuldade, até porque o Chaucer ele escreve um estilo muito comum na época que era rimando, né? Então é poesia, na verdade, né? Sim, então, mas você já tem contato com isso. E realmente é o escritor que coloca a língua inglesa no mapa da grande literatura do Ocidente. Exatamente isso. Mas enfim, sobre o Heath Ledger, né, a gente tá falando. Então, uma atuação... Claro que a gente tem aí, né, continua aí grandes figuras como Gary Oldman, como Sarah Gordon, nós temos aí Morgan Freeman como o grande produtor aí das geringonças do Batman, né, e assim por diante. O Aaron Eckhart, que é o Harvey Dent, né? O Harvey Dent, exato, que é esse... Ele não é tão conhecido quanto os outros, talvez, mas todo mundo... Se vê o rosto dele, provavelmente vai reconhecer, né? Mas é um grande ator também. Tem spoiler, hein? Vamos avisar de agora. Assim, lá pela metade do vídeo já deu entregando um monte de coisa. Vai ter spoiler do começo ao fim. A gente não vai ficar aqui, não pode falar isso, não pode entregar aquilo da trama. Vai ter spoiler. Você não viu, não quer receber, né? Quero ver o filme, não sei o que mais, vai lá assistir, depois volta aqui. Volta aqui, hein? Volta aqui, é R$7,90, né? Em algum serviço aí do YouTube, por exemplo, tu já acha ali. Mas enfim, né, então sobre a história aí, que a gente pode dizer assim, eu quando eu assisti a primeira vez o filme, né, ele é um pouco chocante, talvez a palavra seja forte, mas porque ele meio que joga o Batman lá embaixo, né, quem entra no filme esperando o filme que o Batman vai ser heróico e ultra foda e não sei o que vai fazer acontecer, não é tanto isso que acontece, né? Tanto que o Heath Ledger rouba a cena, né? Porque praticamente você pode dizer que ele é o personagem principal, né? Quase isso da história, né? Ele que conduz toda a história praticamente.
Né? Então eu assisti a primeira vez lá e tava com os amigos e todo mundo achou muito estranho aquilo, até não achei tão bom a primeira vez que eu assisti. Depois revendo é que eu... foi mudando de opinião, que é o contrário que aconteceu com o terceiro, né? O Dark Knight Rises, né? Que eu assisti e achei bom e depois fui reassistindo depois e comecei a achar, não é tão bom assim. Mas enfim, né? Então eu elenquei ali, assistindo aí de novo o filme, para fazer esse episódio aí, eu elenquei ali, eu vi claramente ali onde acontecem, né, os 3 atos, né. Normalmente os filmes aí hollywoodianos trabalham com essa questão de 3 atos, né. Você vai ver no teatro ali do Shakespeare, tu vai ver normalmente 5 atos, as peças, né, e tudo. Mas no cinema normalmente eles trabalham com esse negócio de um início ali, um desenvolvimento e o fim, né. A peça em 5 atos é um pouco mais complexa, talvez, digamos assim. E aí, né, eu subdividi então o filme ali. Ele começa com a introdução do Coringa, né? Que é naquela cena que eles estão roubando o banco ali, que eu acho que é para mostrar ali que realmente está se tratando com um cara que é extremamente perigoso, né? O Coringa aparece referenciado no final do primeiro, né? Do Batman Begins ali, que na última cena o comissário, na verdade não era comissário ainda, o Gordon, ele entrega uma carta pro Batman e tal, e o Batman diz que vai, né? Vou investigar isso aí e tal, e acaba o filme. E aí já começa o segundo com o Coringa roubando o banco e ele organizou a coisa de uma forma tão maquiavélica ali que ele mata todo mundo de quem ele se utilizou ali para roubar o banco, né? E foge só ele com o dinheiro, né? Daí ele é a apresentação ali pra tu ver que tá lidando com um personagem que é um um psicopata engenhoso, né? Extremamente inteligente. E aí tu vê que o primeiro ato do filme, o Batman e o resto do pessoal, principalmente o Batman no caso, ele meio que deixa de lado, né? Ele sabe que tem o Coringa, que ele tá agindo, que ele tá fazendo algumas coisas, mas ele deixa... Não, esse cara aí pode esperar, a gente vai pegar primeiro aqui a máfia, né? Porque eles estão indo atrás da máfia. E aí, esse primeiro ato aí é o Batman contra a máfia, né? E o Coringa aparecendo aos poucos na história, ele desafia a máfia, ele se coloca como, se vocês precisarem se livrar do Batman, eu tô aqui e tal. Mas a máfia, não, esse cara é louco e tal. Põe de lado a questão, né? E aí o Batman acaba conseguindo, né, pegar a máfia ali. Eles pegam ali por uma questão de questão econômica ali, né, de que é tipo o negócio do Al Capone? Do Al Capone, né? Não, cara, por causa do imposto de renda. Do imposto de renda, eles pegam ali porque eles viram que eles fizeram umas movimentações e reuniram a grana ali, eles sabiam que eles usavam para cometer crimes e tal, eles vão pegar por uma questão ali econômica, né? E aí, nesse momento, quando eles conseguem pegar o contador da máfia, e o Gordon entra no restaurante onde está todo mundo da máfia, eles descobrem que eles vão prender a máfia, né? O Gordon vai prender todo mundo e aí a gente descobre que eles já tinham acionado o Coringa, né? Ali acaba o primeiro ato, claramente, né? Que é isso aí, o Batman venceu a máfia e tal. Só que eles acionaram o Coringa. Aí o segundo ato vai ser o Coringa entrando em cena, né? E aí ele subverte tudo aquilo que tinha parecido uma vitória, que eles estavam próximos de vencer. Ali a criminalidade em Gotham, ele consegue jogar de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça ali a situação. E aí mais ou menos isso, né? Até o segundo ato, né? Que a gente continua comentando aí. Parece que, na verdade, a grande figura do... Porque isso é uma coisa interessantíssima, né? Porque muitas vezes, dentro de uma história se desenvolve... Eu acho que isso é uma coisa bacana que alguns autores acabam se utilizando, que é o quê? Você lança uma problemática inicial, né, que todo mundo acha que isso aqui é o problema que nós temos, certo? E aí depois surge algo, né, que a gente vê que realmente aquele ali é o elemento problemático da história. O problema anterior que nós tínhamos era um problema, mas agora nós estamos diante desse dado. E por que Coringa parece ser um vilão muito pior, né? Porque ainda que ele esteja colaborando com a máfia de alguma forma, com todo elemento caótico, o caos ele não tem partido, né? Exatamente. Então é simplesmente o imprevisível.
nada mais complicado de lidar do que com aquilo que... Porque, claro, quando você está lidando com um inimigo que tem linhas ideológicas ou até mesmo coisas em concreto, interesses materiais ao qual visa, né, você pode calcular alguma coisa, né? Então, parece que a grande jornada do Batman, a partir daí, acaba sendo entender o maluco, né? Exatamente, né? Ele tem essa cena que eu acho que é se não a principal, uma das principais da história, que é quando o Alfred, né? Que é, digamos assim, ele é uma segunda consciência ali do Batman, né? Um velho sábio, digamos, do lado dele ali, né? Só para fazer uma referência, né? É interessante como a gente tem isso ao longo... Pô, chovendo molhado aqui, né? Mas para utilidade de quem não reparou ainda, que pode ter todo tipo de leitores ou de pessoas que conhecem histórias aqui, né? E às vezes a gente passa despercebido. Mas isso aí é uma referência constante. Todo grande herói que tem que executar uma grande missão precisa desse indivíduo mais experimentado, que então vai conduzi-lo. Isso aí a gente tem desde a literatura clássica. Se a gente vai pensar, por exemplo, na parte da Odisseia, que é a Telemaqueia, que é a ida de Telêmaco em busca do seu pai Odisseu, que ainda não retornou. Tem essa figura do quê? Do mentor, que é um velho, né, que é um dos pares assim, de Ítaca. Na verdade, né, é Atena transfigurada de mentor. Inclusive, se você quer saber a origem da palavra mentor, é essa. Né? Por que hoje em dia eu chamo um cara que me instrui em alguma missão que eu tenho que fazer ou atividade de mentor por causa dessa figura? E aí a gente vai ver isso se sucedendo em vários outros momentos. A gente vai ter o Rei Arthur com o Mago Merlin, a gente vai ter a própria hoje em dia na contemporaneidade, né, o Senhor dos Anéis tem essa figura que para todos ele é essa figura que é o Gandalf, né? O Harry Potter também, que a gente já conversou, a gente já teve isso, que é a figura do Dumbledore, e que no final das contas é sempre o último sujeito a ser superado. Isso é uma coisa importante também, porque parece que nós não conseguimos fugir disso, que é o quê? Todo aquele que age para o bem parece agir para o bem em continuidade com uma tradição, com uma trajetória de outros lutadores pelo bem que vieram antes dele. Ou seja, nunca a pessoa do herói pode ser um verdadeiro herói sendo um construtor do bem. Vou inventar o bem a partir do nada. Não, eu recebo essa chama de lutar pelo bem de outros caras que vieram antes de mim, no caso aí, então, de alguma forma. E é bacana que essa figura do Alfred, assim, na minha impressão, né? O que eu tenho no Alfred, né? Um servidor. Né? Ele é um butler, né? Ele é um mordomo, certo? Mas é aquele cara que o serviço abnegado dele, o serviço escondido, não é ele que está geralmente no teatro de ação com o Batman, mas é o cara estar sempre lá cumprindo o dever dele de cada dia que vai justamente dar a estrutura que o Batman muitas vezes precisa para no meio dessa loucuragem toda não ter o emocional desmoronando. Isso aí tu vê que no terceiro filme eles problematizam isso de uma forma forte quando o Alfred vai embora, né? Porque ele realmente se opõe ao retorno do Batman lá, mas aí é uma questão que a gente vai analisar ainda. Mas é tão forte isso aí que tu falou que eu não sei qual é que é a história do Alfred nos quadrinhos, né? Mas assim, no filme eles colocam ele como um cara que já participou do exército, né? Tanto que a referência que ele faz para explicar quem era realmente o Coringa é que ele diz, não, eu tava no exército lá e não lembro onde, e aí a gente conheceu um cara que tava roubando e não sei o que, ou seja, ele tava no exército, ele já, então ele já lutou pelo bem em algum momento, né? É justamente isso que tu falou, e agora ele aparece ali como um simples butler, né? Um simples mordomo ali, mas ele realmente parece fazer parte dessa tradição aí que tu falou que o herói tem que seguir, né? Ele não pode, ele não inventa o bem, né? O herói não inventa o bem, ele defende, ele, né, faz ressurgir o bem quando estava escondido, que era o caso do Batman, também ele faz isso, né, de certa forma. Mas enfim, né? E aí, nesse momento aí, a gente vê o Alfred descrevendo o Coringa com uma frase muito forte, né, que até fica marcada do filme, que ele diz que algumas pessoas só querem ver o mundo queimar, né? Que essa é a descrição que ele faz do Coringa ali, que é simplesmente uma força caótica, né? E o Coringa se coloca como agente do caos no final da história também. Então tu vê, e aí a gente vê que tem esse salto, né? E se for ver uma entrevista do Nolan, ele diz o seguinte, que o primeiro filme é sobre o medo, acho que até tinha falado no
primeiro episódio aí, né, que me parecia esse tema, depois eu fui ler e ele coloca como esse o tema do primeiro filme, o medo, né, e como ele cria as relações sociais ali dentro da sociedade. E no segundo ele diz que o tema é escalation, que é uma palavra que quer dizer assim, agravamento da situação. Sim, né? sim. Então, assim, como o Batman enfrentou, né, a criminalidade, o que acontece depois, né? A criminalidade simplesmente some? Não, né? Ela começa a fazer apostas cada vez maiores até que encontra o princípio caótico, né? E solta o princípio caótico. É interessante que o símbolo que eles usam no filme, eu não tinha notado até então, notei agora que eu estava revendo, é que o Coringa é totalmente associado com o cachorro na história. Tá? Ele tem os cachorros do cara ali, que é o Checheno lá, que é um dos mafiosos lá, que tem um cachorro e ele solta o cachorro em cima do Batman. O Batman tem um problema com o cachorro ali, bem no começo da história. E aí depois o Coringa mata esse mafioso aí, fica com os cachorros dele, solta depois de novo em cima do Batman. Mas tem uma cena bastante emblemática, que é quando o Coringa foge da prisão. E aí tem uma cena que é bastante aleatória, assim, bem estranha, se for para pensar o que ele tá querendo mostrar ali. Depois que eu entendi quando eu fui ler alguma coisa sobre o filme, que ele parece um cachorro para fora ele tá com a cabeça para fora do camburão que ele roubou da polícia, que nem um cachorro para fora, assim, com a cabeça para fora de um carro, sabe? Ele só tá assim, com o vento no rosto e tudo, né? E aí tem essa associação, né? O cachorro às vezes ele é associado com o demônio, né, e tal. O Nolan também descreveu o Coringa como um personagem demoníaco, então ele é como se fosse um demônio do caos ali, né? E aí... Deixa eu pegar uma coisa aqui que tu falou que eu achei muito interessante, assim, que é a escalada no sentido de que não é questão de uma ascensão, mas na verdade uma descida. Exato. Até o cerne, o epicentro dessa maldade toda. Exatamente, Agora tu criou uma imagem muito boa mesmo, né? É uma escalation que na verdade é uma descida. Porque eu falo isso pra gente novamente lembrar, né, dessa arquétipo constante da questão da descida aos infernos, sim. Né, do herói, né? Então até a própria questão de dizer que o Coringa é um demônio combina muito com isso, né? Na verdade eu tenho que ir lá onde esse diabo tá sentado. Eles chegaram exatamente na origem do mal, digamos assim. Isso até é uma coisa interessante, porque me parece que o Nolan não consegue chegar a uma... Talvez, né? Eu não sei, intimamente ele saiba, mas ele não deixa explícito. Porque, de novo, nós estamos aqui no problema do filme que não utiliza um background religioso, né? Exato. Porque isso é muito importante, assim, para situar, né? Não estou nem dizendo do ponto de vista religioso propriamente dito, né? Mas, assim... Dentro da história, se tu tiver bem dividido ali o que é o bem, o que é o mal, tem Deus, tem o demônio, tu consegue te orientar melhor, né? Claro. Então, ali quando a coisa fica bastante velada, isso também pode ser um recurso que ele usa, né? De propósito e tal. Não deixar óbvio essa escala de bem e de mal na história. Mas aí, tu vê que o Nolan parece chegar a conclusão de que não tem como escapar disso, né? Não tem como escapar do mal, não tem como resolver o problema. Tem o negócio da perenidade do mal, né? Exatamente. Porque sempre vai haver. Exatamente. Porque, até voltando a uma coisa que a gente já viu antes em Harry Potter, tem uma cena que eu acho muito interessante, em que o Dumbledore diz, tem que lutar de novo, até conseguir fazer o mal recuar. Essa é a ideia do recuo do mal. Exato. Não é que a gente vai resolver definitivamente, quer dizer, tem quem queira achar que dá para resolver definitivamente o mal do mundo, né? Inventa um mal e acha que vai conseguir erradicar isso. Uma via de regra, as histórias lúcidas trazem essa ideia, né? É sempre lutar e lutar de novo. Exato. E aí, parece indicar que o mal, na verdade, está radicado dentro do homem, né? De alguma forma. Então não tem como, porque o desenlace da história é que ele prende o Coringa. Beleza, ele trancou o mal, ele trancou o demônio de alguma forma. Infelizmente, como o Heath Ledger faleceu, a gente não sabe se ia ter uma continuação com o Coringa de novo ou não, né? Mas ele desaparece da história a partir dali. E só que as consequências do que ele fez praticamente decretam que quem perdeu foi o Batman.
e o Gordon e o Harvey Dent, né? Porque ele conseguiu transformar o cara que era visto como a encarnação do bem, que era o Harvey Dent, num cara mau, no fim da história. Ele acaba virando o Duas Caras, no caso. Ele acaba virando Duas Caras, que daí é uma outra questão que a gente pode discutir depois, né? E como ele era o símbolo do bem e ele havia prendido as pessoas baseada na ideia de que ele era incorruptível, de que ele estava tentando realmente livrar Gotham do mal ali, dos criminosos, pelo menos. Se eles descobrissem que ele tinha virado uma pessoa má, ou que ele era uma pessoa má, em essência, eles iam ter que soltar todo mundo, claro, né? Tem essa questão de que, não, o procurador ali da cidade, na verdade, ele mesmo é um criminoso, então, né, que moral ele tem para prender alguém e tudo. Ou foi legítimo o trabalho que ele fez, né? Exato. Só que não estava viciado de alguma forma pela maldade dele. Exatamente isso. E aí, eles têm que tomar uma decisão e eles resolvem mentir. Né? O Batman e o Gordon, né? Porque já tá morto o Harvey Dent ali naquela hora, no final da história. E eles têm que contar uma mentira para manter as aparências e manter a paz, digamos, ali, né? Então eles colocam como se o Batman tivesse cometido os crimes que o Harvey Dent cometeu, já que ele é o Dark Knight, né? O Cavaleiro das Trevas, então o símbolo dele é essas trevas aí, né? Que, vamos lembrar que o símbolo das trevas não é necessariamente ruim, né? Não é necessariamente ruim. Ele é quase sempre associado com algo ruim, mas não é necessariamente. No caso do Batman, ele não é, né? Não é algo ruim em si. E aí, baseado nessa mentira, eles mantêm uma paz ali, 8 anos de paz, que vai ser o que vai acontecer depois no terceiro filme, né? Mas vai criar complicações por causa que era uma mentira, e depois vai ser revelado no terceiro filme. Ou seja, então, é uma visão um tanto quanto pessimista do Nolan, né? Sim. Né? A própria paz, o próprio bem ali, ele tem que ser mantido, às vezes, na base do scapegoat, né? Do bode expiatório. O Batman foi usado de bode expiatório ali, né? Pra manter a paz e tal. Pessoal, então nós vamos ficar por aqui com a primeira parte, né, dessa nossa conversa sobre o Batman Cavaleiro das Trevas. No próximo encontro a gente já vai continuar falando, por exemplo, das influências. Gostaria de comentar alguma coisa sobre as graphic novel, né, sobre as HQs que de alguma forma inspiraram também esse filme, esse segundo episódio da trilogia do Batman do Nolan. Então ficamos por aqui, aguardamos você para o nosso próximo encontro aqui no Jornadas Literárias. É isso aí.